light, que é uma lâmpada, um refletor muito pequenininho que tem lente, aí chega assim, por exemplo, se estivesse filmando a Lulu aqui na frente, vou pôr uma luz só na mão dela, só na mão, e vai, um refletorzinho, ele é potente, mas bem específico. No seu quarto, por exemplo, nas pedrinhas da estante, tipo, dava para escolher só ali. Então ele é muito gostoso para recortar, né? Sempre olhe para todos os lados. Às vezes a melhor imagem está atrás de você, né? Que é um pouco esse lance que eu falei do sniper, assim, tipo isso, do Collor descendo a escada, de banho tomado, não estava com lapela, ninguém tinha falado ação, não tinha claquete, a produtora nem tinha abordado, oi, tudo bom, Fernando, obrigado por ter recebido a gente na sua casa, tal. Não, tipo, já começou mesmo, começando, né? Vocês já começaram? Só estava fazendo o meu serviço, mas é isso, a gente sempre... Acho que chegar com muita humildade também, né? Eu falo assim que eu fotografo muito documentário, então... Na ficção a gente tem mais tempo, tem equipe, tem tudo, mas você não chegar, sabe, o fotógrafo chegou assim, chegar com a câmera, não sei o quê, oi, tudo bom? Não, tipo, chega muito pianinho, porque as coisas vão acontecendo para você. Sabe, a fada do cinema, que eu brinco assim, tem muitas vezes que ela tá e muitas vezes que ela não tá. Tem sets que ela sai correndo, tipo, set imenso, com um monte de gente metida, com um monte de caminhão, com um monte de não sei o quê, a fada vaza para um outro set menorzinho, onde ela possa surgir, onde as pessoas estão querendo, estão preparadas para que a espontaneidade e a mágica aconteça mesmo, né? Tipo no Tarabátara, que é outro filme também, que vocês puderem ver que tem uma mistura muito grande tem Super 8 e HD, de 2007. Eu dirigi e fotografei. Tarabátara, é dos ciganos lá de Alagoas. Então, o fim... Linda. Você gosta desse filme, né? Ô, Júlia, como chama o outro que você falou que tinha várias atrizes negras com diferentes... É A Boneca e o Silêncio, da Carol Rodrigues. Vou falar do Tarabátara. Tem o Super 8, vocês vão ver uma cena onde as mulheres catando lenha, né? É mais pro fim do filme, em Super 8. Eu fui uma vez com elas, sem câmera, sem nada, para catar a lenha mesmo para nossa própria barraca. Daí eu olhei aqui e falei, meu Deus, isso é o filme. Tipo, o filme poderia ser só essa cena. Só isso. Por que a câmera não está aqui? Comecei a suar frio assim. Falei, não, calma. Agradece por ter vindo e volta na semana, sei lá, daqui 5 dias, quando elas precisarem de novo, vir para a mata pegar lenha. Relaxa, decupa, sente antes, né? E foi muito lindo mesmo, mas na hora eu nunca mais senti isso da fada, tão assim, da fada do cinema, que é... Está com a câmera, ainda mais o Super 8, que te obriga a não filmar muito, né? Um rolinho de 3 minutos. Então esse é até um exercício, mesmo como a gente pode filmar demais com digital, horas e horas sem parar, mas tentar filmar pouco, para tentar pegar a essência, né, das coisas. Ela estava tão presente, vocês vão ver, assim, não é nem... Ela pode não gostar do filme, mas aquelas cenas dela no final com a lenha é muito forte, assim, uma coisa, um presente mesmo, na simplicidade ali do... Tipo, de saber o que você quer pegar, né, para guardar, enfim. Tem muitas culturas que nem deixam a gente filmar, né, os Yanomami, por exemplo, são muito contra a imagem. Acho que você está roubando a alma deles e de alguma forma você está realmente aprisionando, porque eles falam, depois que a pessoa morrer, ainda vai ter um pedaço dela preso no seu HD, na internet, onde for. Então, tem que estudar ou pensar nisso. Tem gente que chega para filmar os Yanomami na Amazônia, já desce do aviãozinho com a câmera ligada e filmando. Aí todo mundo sai correndo, se esconde, você não cria nenhuma relação, você não tem... nenhum respeito em relação às culturas variadas, né? Erros são permitidos. Quanto mais erros, mais você aprenderá. Quando você tiver uma ideia e logo em seguida pensar, não vai ficar bom, faça mesmo assim. Se tiver em dúvida, teste antes de decidir.
E é verdade. E aí, que tem muito a ver com o quarto da infância, visite os mesmos lugares sempre que possível. A luz nunca é a mesma, né? A gente pode ir 10 vezes no mesmo lugar e a luz nunca, nunca, nunca vai ser a mesma. Em qualquer situação. Seja nas nossas casas, na casa de avó. Se eu pedisse, por exemplo, um desenho de memória em geral da casa da avó, normalmente as memórias são muito mais doces, né? Por isso que eu brinquei em relação ao Lulu. Eu sei que ela vai ter um monte de crítica em relação a mim, né? A gente tenta fazer o melhor. Então, um adendo para as mães que ficaram um pouco tristes com os depoimentos. A gente sabe quando inverte, quando a gente vira mãe, que a gente tenta fazer o melhor, mas que sempre vai sobrar um monte de coisa que o filho não está satisfeito, né? Com a gente. E de alguma forma, muitas de nós tratam os próprios filmes, as próprias obras como filhos, e nesse sentido a analogia serve. Porque a gente vai tentar sempre fazer o melhor, mas sempre vai ficar pensando que poderia ser melhor ainda, mas que também essa aceitação faz parte do processo, né? Alguém mais queria mostrar o do quarto de infância? Queria alguma casa diferente, alguma coisa em relação às... Pode, você e você atrás de laranja, as duas. Pode vir que daí a gente fala junto. Nossa garganta tá frio aqui. Lulu, quer desenhar seu quarto de infância? Não? Oi, Não vão? tudo bem? Meu nome é Fabiana. Como que eu começo? Vamos virar pra cá. Eu tentei. Então, posso falar? Pode, claro. Aqui é minha cama, dormia eu, minha irmã. Tá certo onde eu tô virada? Ou você prefere que eu vire assim? Deixa eu ver. A posição mesmo do seu desenho. Acho que é assim. Tá. Aí tinha uma gatinha. Aqui tinha uma porta, né? Tinha porque não é mais, meu quarto não é mais assim. Uma porta e uma porta aqui, e essa porta dava para a cozinha, essa acho que para o quarto do meu pai, um vão. E a luz da lâmpada mesmo, acho que luz quente que fala. E Quentinha, era quentinha, sim. Como esses elipsos aqui da frente ou mais pra aquela acho que esfriada? mais para essas aqui, aquelas mais antigas. Então não tinha assim luz do sol, era indireta, né? Então recebia da cozinha ou do quarto do meu pai, da lâmpada. Nem esse aqui não é direta. Esse Esse é o... eu tentei desenhar uma luz aqui. Uhum. Aqui eu acho que seria Mas do mais... sol, não. Do sol não, porque não tinha janela. Tinha essas portas que... Ou do quarto do meu pai, né? Dos meus pais. E que dava pra cozinha, eu acho. Eu acho que é assim. Não é? Porque aqui não são pezinhos do... Do armário, É, do guarda-roupa. Aí tinha a cama, a penteadeira, tinha o espelho, né? Na penteadeira tinha um espelhinho, um monte de bonecos em cima do guarda-roupa da gente. Que mais? Também recebia luz solar através dos buraquinhos, porque era casa de madeira. O chão era de cimento. Mas esses queimado. buraquinhos que na parede, tipo horizontal, ou de cima, você fala? Esses Não, pequenas era frestinhas. horizontal. Eram frestas. Mas então nas paredes. Isso, exato. E o chão era de cimento pisado, puxado para o verde ou cinza. Isso. Fala um pouco mais das frestas só, pra gente, porque é a primeira vez que aparece fresta. As frestas, ela dá uma, assim, é uma coisa que eu lembro muito de uma forma romântica, uma coisa boa, porque aí, de repente, o dia acontecia e ali tinha a identificação. Nossa, o dia chegou. Que mais? Também tinha telhado, né? Dava para perceber a chuva, que eu amava, né? Hoje é bem diferente a casa de laje, perdão. Que mais? É isso. E aí elas iam mudando? Meio azul, né? Um azul meio claro. Essa de fora. Dessas. Tipo dias assim, né?
alguma coisa que brilha, sabe? Como aquelas pedrinhas do mar, aquelas pedrinhas que você olha, pensa que é uma joia e de repente é um pedacinho de areia. Acho que é mais ou menos assim, a luz das frestas. E me fala só uma coisa, aqui não tem aqui, mas a luz, tinha uma luz no teto também, artificial? Tinha a luz, né? A luz. A lâmpada normal. Isso, a lâmpada normal. Assim, Mais pra quem tinha, isso, você falou. pra quem tinha. Abajur? Ou Não, coisa assim, não mais tinha. à altura do... Eu Às pergunto vezes, sempre... Vela quando acabava a luz sempre. Então a gente sempre tinha um estoque de vela e a gente acendia vela, assim, né? Aí o que eu lembro? Eu lembro que a luz era mais... Aí a gente conseguia perceber mais a luz que vinha de fora, né? Então tinha uma claridade, assim, da luz que vinha de fora, porque tinham janelas, não lembro mais aonde, mas tinha janelas, portas abertas. Onde é? No Jardim Santo André, na década de 90, onde eu moro ainda. Eu entendi, né, quando você fala da realidade, é uma realidade diferente, né, das datas e tal. Acho que eu penso numa cena bem bucólica, assim. Né? Como essa memória, né? Eu pergunto muito do teto e do abajur porque faz muita diferença se a gente ilumina alguma coisa de cima, né? Até o tipo de sombra que vai ter no rosto da pessoa, ou se vem de lado ou na nossa altura mesmo, se você está dormindo e vem uma luzinha aqui, não digo para reproduzir, né? Entendo. No cinema. Porque as luzes de cima criam sombras mais duras, né? Tipo, que faz assim, quase uma máscara. E de lado você suaviza muito, de baixo suaviza mais ainda, né? Por isso que as mulheres mais velhas, assim, atrizes mala um pouco, vamos dizer assim, sempre querem que você, não, rebate um pouquinho, porque você dá um brilho que vem de baixo, e aí as preguinhas, o papo, tal, você tudo disfarça, mas a gente não está numa fotografia de moda aqui, né? Mas por isso que eu pergunto, porque a gente, quantos mais os níveis também tiver, tipo, você tem uma luz que vem de cima, uma luz que vem de lado, uma luz que vem de baixo, isso vai enriquecendo também muito a cena, muito. Linda sua memória, muito linda. Obrigada. Pode ficar aqui também, mas depois só mostrar lá perto, tá? Vou lá. É? Ela já Tá. vai apresentar. Como você chama? Patrícia. Patrícia. Então, meu desenho é tipo numa aldeia. Eu sou indígena. E. Aqui em São Paulo? Não. Não, do Rio Grande do Sul. E. Eu lembro, acho que é uma cena assim que sempre repetia assim, que minha tia era um. Pode falar mais alto? Tá, vou tentar. Quer o mic? O microfone? Vou tentar falar mais alto. Tá. É uma cena que eu lembro muito, assim, quando eu tinha uns 6, 7 anos, que a gente dormia junto com meus primos e a minha tia era... Eu lembro muito bem, porque sempre que amanhecia, minha tia vinha e abria a janela e a luz era muito forte, então era uma maneira da gente acordar e não tinha como dormir mais. E a gente tinha, era um quartinho assim, era de madeira e tinha um fogãozinho a lenha, onde meu tio e minha tia tomavam mate. E frio? É lá onde você... é frio, no inverno é muito frio, mas assim, no verão também é muito quente. Então, nessa época era um pouco frio. E eu lembro desse menino, que era meu primo, que ele que sempre queria dormir no meio, mas nunca queria se cobrir. Então a gente brigava muito com ele, com outras crianças. E eu tenho esse negocinho aqui, que era uma pedrinha que a gente jogava antes de dormir. Quando a gente tinha vela, né? A gente não tem luz. Artificial e... Não tem energia elétrica? não tinha energia elétrica. E a gente sempre jogava antes de dormir com luz de vela. E eu lembro que eu tinha sempre as minhas pedrinhas e guardava na minha cabeceira, assim. E
E aqui é no nível do chão, como esteira ou Era um caminha? assoalho. Tipo, essa aqui é uma caminha, Uhum. mas por dentro era um assoalho e paredes era de madeira. E aqui, essas emendas que você fez, passa um pouquinho de luz também, lá de fora? Passa um pouquinho, mas muito pouco. Porque colocava não sei como chamam, para tapar o buraquinho. Uhum. É isso. E o teto? O teto era de telha, Telha dessas mais Dessas, tradicionais, sim. assim, de barro? de barro. Também com pequenas emendas? Não, Também, bem tapadinho. Bem tapadinhos. E isso. aqui, essa fonte de luz, que seria o fogo, só quando estava cozinhando? Ou também, às vezes, deixava uma lenhazinha ali para iluminar? Para iluminar de noite, assim, deixava umas lenhazinhas acesas, assim. Quando a gente não tinha vela, mas geralmente ficava acesa a vela no quarto. Aí tinha só uma portinha e uma janela. Uma porta e uma janela. Sim. E o ritmo era diferente por não ter luz elétrica? Você acha, tipo, a hora, tipo, o ritmo, o dia nascia, a tia abria a janela. Então começava o dia bem cedo já. Sim, começava o dia bem cedo, porque para a gente acordar cedo era o necessário. Tinha que acordar cedo para o bem do nosso corpo e tal, tudo. Porque se a gente não acordava cedo, a minha tia falava assim que a gente ia ficar velha, né, muito cedo. Tipo, então a gente tinha que acordar, tomar banho, ir no rio, tomar banho e voltar e fazer alguma coisa, café, pra gente mesmo, assim. Então eu acho que, mas era isso, era bem diferente. E do mesmo jeito também o dia acabava quando o sol acabava. Sim, do mesmo jeito. Aí então, pra gente, por exemplo, a minha tia não gostava que a gente jogava de noite essas coisinhas, mas a gente jogava escondida, assim. E então, é bem assim, então a gente jogava e depois a gente cochichava uma história, assim, para não dormir tão cedo, mas era esse tipo de atividade que a gente ia de noite, nada mais. E que idade mais ou menos, né? Nessa memória que você resolveu desenhar, Devo você ter tinha? uns 7, no máximo 8 anos. E até hoje não tem energia elétrica? Não, hoje já tem. Hoje tem já. Gerador ou chegou mesmo? Chegou mesmo, mas essa casa já também não existe mais. Já foi. Tem outras casas. Esse aqui foi na aldeia de uma do Rio Grande do Sul. É que a janela, né? É que não sei se dá para vocês conseguem ver direito daí. É muito linda. Porque muito lindo isso de tipo, dá para sentir que tem um breu, né? Um escuro, mas que quando a tia abre a janela vem com tudo um sol mesmo, né? Sim. Já o dia. Eu lembro que nunca sabia, sempre vejo a minha tia de costa, assim, de tudo preto, abrindo a janela. Sabe? No contraluz, né? No Que a gente nem contraluz. falou muito disso, mas uma situação de luz bem linda e bem específica, assim, de se o ponto de vista dela, que seria o olho da câmera, tá daqui, então a tia fica toda na penumbra, né? Sim. Toda escura e só aquela luz invadindo o quarto, a casa. Muito lindo. E os adultos da casa também dormiam, tipo, estão Não, por aqui? os adultos da casa dormiam do outro lado, assim. O que separando, o que separa separa. vocês deles? O que separa? Não sei. Não lembra? Não lembro. Mas eu acho que não lembro por que a gente dormia ali tudo junto. Não sei se era porque minha tia falava isso, ou não sei, só lembro essa partezinha assim. Mas eu sempre dormia na casa dela, assim, minha mãe morava em outra aldeia. Aí eu ia e sempre dormia assim desse jeito, acho que eu gostava, sei lá. E é um ambiente
tão específico que seria difícil de falar em refazer em estúdio, né? Tipo, a força desse sol nessa memória, acho que teria que ser mesmo a luz do sol no horário certo. Então, se programar para filmar às 5h30, 6 da manhã, exatamente no momento em que a sua memória está registrada, né? Porque é muito difícil. Alguns a gente consegue usar, óbvio, HMI, refazer o sol numa janela, porque é mais urbano, mas numa memória tão mais natural, em termos... Nem tinha nem a própria energia elétrica, né? Então, teria que filmar, eu acho mesmo, em loco, assim, tipo numa externa com o sol, porque a vibração, a radiação do sol, a gente até chega perto no HMI, vocês vão ver na boneca e o silêncio, nada é sol, tudo é refletor. Mas não é a mesma coisa, não tem esse impacto e essa força do astro-rei, né? Muito lindo. Ah, e aqui, você poderia falar um pouquinho só, tipo, à noite, assim, como vai cintilando o fogo, essas sombras, né? Porque o fogo não como fala assim, estável, né? Essa... Como? Isso. Sim. Então, de noite, quando estava acesa o fogãozinho, eu me lembro que sempre antes de dormir, ficava olhando esse brilhozinho, assim, aparecia de vez em quando. Não sempre, mas assim, quando a lenha vai se quebrando, aparece aquele negocinho, sabe? De sair faíscas. Uhum. Só eu lembro essas coisinhas. Mas não era luz, assim, que dava para ver o rosto de outras pessoas ali. Eu queria saber como é que era as sombras a partir dessa fogueira. Do fogão a lenha. Como é que batia as sombras? Se gerava sombras, como ficavam as sombras, seja na parede ou no rosto das pessoas, como... Não dava muito bem para ver as sombras. Era mais um vulto, assim, mas não dava. A gente tentava fazer com a luz da vela um negócio de desenho com as mãos, sabe, na parede, essas coisas, mas com o fogão não... Ah, mas tudo bem, pode falar, se você puder falar um pouquinho disso das velas, que seria isso, né? Então a gente inventava qualquer coisa, tipo, quem que fazia mais desenho com as mãos, nas luzes, com a sombra da vela, essas coisas. Tipo uns Sim, bichinhos, tipo, uns... agora não sei mais fazer, mas tipo, sei lá, uma cobra, uma águia, uma coisa assim, sempre inventávamos animais, mas... Com a vela, a mão e a parede, E a tipo a parede. Isso. Teatro de sombra, assim, né? Isso. Que lindo. Muito lindo, muito emocionante. Muito lindo. Ela falou sobre o momento de abrir a janela e tal, desse lance que você comentou da luz da silhueta. E às vezes uma dificuldade que eu encontro é quando a gente filma assim em guerrilha, com luz natural, principalmente em ambientes assim, muito ensolarados, né, aquela questão do sol do meio-dia, que ele é bem cruel quando você vai filmar. Quando a gente está nesse ambiente interno, trabalhando com a luz que entra, muitas vezes na hora de fotometrar fica aquela loucura, ou estoura o branco ou muita sombra. O que é o meio termo quando a gente só tem luz natural? Porque ou fica aquele branco estourado ou a pessoa fica, não sei, às vezes pensando, que ela estivesse na porta, né, ou na janela, então a gente tem uma parte dela com sombra e uma parte com luz. Qual que é o feeling pra gente saber se não está estourando o branco? Eu acho que pegando por essa memória, né, tem muitas coisas, mas aqui seria usar ao seu favor o radical do contraste mesmo, né? Tipo, é uma luzona mesmo, que ela é forte, invade. E ela vai causar essas zonas de muito alto contraste. Se não fosse uma coisa, uma cena, um documentário, você escolher o lugar da pessoa sentar, talvez melhor não tanto contraste, mas como uma cena mais de dramaturgia, de ficção, acho que, na minha opinião, assim, que é bem subjetivo também, aproveitar ao máximo esse contraste, né? Ou
tipo, se você não quer isso, que a sua pergunta é como controlar um pouco. Se você tem um lençol, sempre andar com um lençol, algo que possa te ajudar a filtrar essa luz. Porque não vai ter Se é guerrilha, não vai ter um butterfly, uma equipe, né, um monte de gente para te ajudar a controlar isso. Então, ou usar ao seu favor, como aqui, que é lindíssimo esse desenho, aqui a parte da tia abrindo a janela, está totalmente no contraluz, radical, mas ultra poético, né, e narrativo. Mas se você não quisesse, eu acho que isso, andar com um lençol, escolher a área que não tivesse tanto contraste. Muito o quanto de luz que ele vai estar cortando, né? Se for um lençol branco, ele vai estar só igual essa sujeira mesmo aqui dessa janela do meio, que eu falei muitas vezes da sujeira, mas que dá uma filtrada só. Corta um pouquinho, o preto já vai cortar mesmo, quase como se aí vira um lugar, uma penumbra. Mas tem vários tipos, tem de tule, que ele deixa passar nos buraquinhos, tem muitos tipos. Acho que até isso também, de experimentar com coisas que estejam à mão. Posso falar um pouquinho? Claro, pelo amor de Deus. A Flora, minha... É que você falou, tipo, de intuição, sabe? Tipo, Bem- eu acho que a exposição, a maneira de lidar com o contraste, tipo, a exposição é talvez tipo, uma das principais coisas um dos nossos principais instrumentos, assim, de poética, né? Na fotografia. Então, tipo, é intuitivo mesmo, entende? Tipo, você tem como, tipo, dominar questões técnicas, né? Se eu filtrar, tipo, eu consigo diminuir um pouco o contraste. Se eu tapar completamente, tipo, eu inibo, tipo, aquela luz e trabalho com uma luz só aqui dentro. Se eu expor lá pra fora, aqui dentro vai ficar uma silhueta. Se eu expor aqui pra dentro, lá fora vai estourar. Então você vai criando tipo soluções técnicas na sua cabeça, mas isso tudo para gerar uma imagem que é intuitiva. Então, tipo, antes de tudo você precisa entender tipo o que vai refletir um sentimento que você acha que tem aquele plano, aquela cena. Então, e assim, na minha opinião, tipo, trabalhar contraste tipo é um dos grandes instrumentos que a gente tem, é um dos que eu mais gosto, assim. Então, essas escolhas, o bom de a gente estar tipo, num momento que eu comecei a fotografar em película, né? Então, eu tinha que ter tipo, tudo muito tecnicamente na minha cabeça, fazer cálculos de entender, tipo, se lá fora está tipo, mais 4 pontos estourado e aqui dentro está menos 2, talvez eu tenha um contraste que na película não se imprima bem, e aí eu tenho uma imagem muito radical. Como hoje a gente trabalha com câmera de vídeo, né, como hoje é 2018, já passou muito tempo disso, a gente tem como experimentar e imediatamente ver o resultado disso. Assim. Então, o que eu falo, cara, mexe nesse diafragma sempre que possível, sabe? Pega tipo, a câmera, mexe no diafragma, vai tipo, aumentando e fechando ele, para ver em que momento você chega numa imagem que você gosta, sabe? Tipo, isso que é fotografar, sabe? Tipo, é experimentar, tipo, é usar tipo, os instrumentos todos que tem ali na câmera para você chegar tipo, numa coisa que te agrade, assim. E a gente mora, enfim, a gente está no Brasil, assim. A gente vai estar sempre lidando com alto contraste. Sobre a tua pergunta de branco e preto, existe um outro uso também, tipo, de lençol preto, que é interessante, que eu uso bastante, que é fazer o fio negativo. Ao invés de você usar ele para tapar a luz que está entrando de algum lugar, vamos supor que você está tipo, num lugar como esse, que a gente tem tipo, luz vindo dali, daqui, e a gente tem um contraste muito pequeno de um lado do outro do rosto, você põe um lençol preto aqui para criar uma sombra desse lado, aí você tem mais contorno, sabe? Isso é um uso tipo, legal assim, de lençol preto, que eu gosto. Assim. É isso. E que pode ser de vários tamanhos, né? Não precisa ser um super lençolzão, umas bandeiras, coisas menores que dê para andar com você dentro do case da câmera pequenininho, né? Uhum. Eu sempre penso a partir do
quadro e do Que linda, objeto. viu? O objeto no sentido, tipo, pode ser um corpo, pode ser, tipo, né, pode ser uma pessoa, pode ser uma cama, pode ser, enfim, qual é o quadro? E aí, pensar a partir do quadro foi uma coisa que me ajudou muito a fotografar, tipo, em condições não ideais, né, porque a gente trabalha com o que tem, então quando você define o quadro e a partir do quadro você pensa a luz, porque aí você tem, tipo, uma coisa restrita, né, você tem um espaço restrito, e você pensar, tipo, o que você está filmando, então qual é o objeto que você está filmando. Então, tipo, como que a luz, tipo, age, né, como que a luz dentro daquele quadro, dentro daquele espaço, tipo, vai agir, tipo, naquele teu assunto, né. Quando vocês falam lençol, tem algum tipo de tecido específico assim ou não? Eu posso ir, sei lá, no Brás e comprar uns 3 metros Não de tem, alguma né? coisa? Ou Ó, brim preto é bom pra tapar a luz. Brim. Brim. E pra filtrar eu usava musselinho. É um tecido bem fininho, assim, e tem de várias cores, é da hora. E o tule? Por Tule que também é? Usa, né? Você usa tule? Eu- Não eu- muito. Não, mas assim, é bom. É bom. Porque acho que ele tem buraquinhos, né? Então ele filtra deixando passar. Gente, levantar o tecido na luz É, e ver um eu vi. negocinho, olhar como é que é, entendeu? Tampa, levanta e olha na luz, como é que é. E aí vai testando. É, porque é muito. Tudo bem que a câmera tem um cérebro, que é como ela vai captar aquele arquivo e tem a lente, mas é tudo muito parecido com o nosso olho, né? Tipo, realmente, o diafragma e a íris, não é uma analogia, acho que foi inventado, né? Com certeza. Por causa da nossa íris, esse funcionamento. Então é muito parecido. No fundo, ainda mais hoje em dia, com a variedade de câmeras e tudo, o principal é mesmo o olhar. E dá para fazer isso que a Bia falou com tudo, né? Você vai testar, será que esse isqueiro, será que coisas minúsculas ou grandes fontes de luz, pequenas fontes de luz, se você está vendo, se você está sentindo e vendo que é prazeroso ou qualquer outro adjetivo, é porque vai funcionar também na câmera, né? Acho que a gente, depois da revolução digital, isso mudou demais, né? Toda a coisa mais matemática, assim, da física, da ótica e tal, mudou muito, democratizou muito mais, né? Tanto que os fotógrafos, os grandes fotógrafos da película, eles eram meio que deuses no set, porque só eles sabiam o que estava acontecendo dentro daquele fotômetro negativo, e hoje em dia não. Tipo, o estagiário de arte, se passar e der uma olhadinha no vídeo assiste, ele vê o que está acontecendo, né? Então a gente perdeu status graças a Deus. Graças a Deus não. Graças às deusas. Graças ao Vale do Silício, a gente perdeu o status, né? Mas é muito bom, porque era mesmo uma coisa de Deus, assim. Eles ficavam 7 horas para iluminar um plano, não sem necessidade, às vezes precisava mesmo, mas uma coisa muito... Eles aqui e o resto todo da equipe num outro patamar, né? Mas se vocês precisarem de 7 horas para iluminar um plano e a produção e a direção ficarem enchendo o saco, peçam. Tá? Porque também tem isso. Às vezes a gente é muito pressionada no set, do tipo, vai, sendo que se fosse um cara teria o tempo que ele quisesse. Então, exijam. Será que a gente dá essa pausa já? Então, né? eu Que horas? comprei, gente, eu errei o cálculo. Eu comprei pão de queijo que é caro, não rendeu. Aí eu queria pedir, aí tá lá, tem pão de queijo e tem um pouco de pão francês. Vamos repartir o pão e amanhã, tipo, enfim, à tarde eu vou melhorar tá? Mas tá lá, se vocês quiserem. Vai dar um banheiro, beber uma água. E eu queria fotografar os quartos. Então, se vocês puderem, eu vou ficar ali na porta, eu pego... desculpa. Talvez pôr o nome para eu devolver direito, né? Quem que tá com o... Por causa do certificado, né? Bem, vamos sair um pouquinho desse ar. Bom? Que gostoso. É? Falando. Que bom. Tava mó insegura ontem. A gente foi dormir. Você conhece a Lulu? Conhece, né? Você não quis pôr o tênis, filha? Não. Tá. Tá rindo assim, né? Quer ir ao banheiro? Quer o quê? Quero ficar ali. Onde? Por peça de teatro. Porque a gente está falando de cinema, mas também poderia estar falando um pouco de iluminação de teatro. Eu faço bastantinho até.
E é outra pira, né? É uma viagem em outro lugar, assim, mas pode ser de inspiração tanto os próprios sonhos, quanto... Ah, obrigada, querida. Quanto invenções, não só sonhos, pesadelos, coisas... Ah, não, eu perguntar se você tem umas ideias de documentários que tenham iluminações mais experimentais, assim. Documentário? Documentários que, sei lá, por exemplo, que eu tenha feito que tinha uma direção de fotografia mesmo, com iluminação, o Bailão, do Marcelo Caetano, que não era só, vamos ver o que acontece, cada casa vai ser de um jeito e a gente vai respeitar. Bailão, Marcelo Caetano. Alguém precisa de mais papel ou de apoio? Quem devolveu o apoio? Enquanto isso, eu queria fotografar os quartos, se vocês me permitirem. Pode ir passando assim, ó. Aí eu pego aqui nessa fileira de cá. Oba, obrigada. Obrigada. Minhas anotações estão no deserto, por favor, me devolva. Não, eu vou devolver. Eu não, imagina. Mas a Júlia... Mas agora, tipo, normalmente as meninas vão desenhar mais, né? Acho que dá pra fazer umas coisas que em vez de você tinha feito, não, umas coisas que você Vou conferir lápis também. A gente vai aproveitar esse momento de silêncio só para ter certeza se todo mundo colocou o nome aqui. Falta alguém? Beleza. Tô sem áudio. Será que tá baixo só? Aqui tá modulando. Silêncio. Não tá rolando? Vou ver lá se tá ligado. Som. Alguma coisa? Não. Tem alguma configuração na câmera, por que deixa eu ver? Ou com o roteiro que você veio a receber para fotografar, como do que quiser, assim, eu acho que é um exercício que treina muito a questão do mapa de luz, muito, eu vendo aqui, eu estou, sei lá, fotografei uns 20 já, muito variados, e quanto mais cor coloca também vai naturalizando para o pensamento essa composição de luz. Isso que a gente nem entrou no mérito da câmera, né? Onde estaria a câmera no meio disso tudo? Mas não tá no XLR. E vai entrar perto também. A gente pode tentar outra saída. Será que a gente dá uma logada? Ah, tá no XLR sim, né? Tá. Tem outro então XLR? peraí.
funcionando com a outra câmera? Tava. Tá, vamos tentar colocar foto. Ah, já tava. Esse daqui não tá soltando. E tá rolando outro dia. Dá pra entregar junto, eu acho. Dá pra entregar. Aí também vocês podem, como é, não precisa ser um som, como eu disse, que vocês necessariamente tiveram, então dá pra virar muito, vendo nas cores dessas luzes, nas fontes, realmente como se fosse um filme completamente não realista, assim. Coisas que vocês nunca viram até sendo feitas, reproduzidas, pensadas. Eu botei no Picture Profile quando eu botei na minha vida. Eu não sei nem mexer com ele. Só esse barulho que é legal. Correr tudo bem, né? Bruna, fotos. Caroline Coelho. Vamos fechar. Cortar. Luma. 10 minutos para dúvidas, perguntas, comentários também, para não, de repente, não acabar assim do nada, né? Mas que é um exercício para vocês esse, né? Da capacidade de, então, criar coisas ao contrário do que a gente fez de manhã, no surreal, no não realista, na inspiração dos sonhos, dos pesadelos, das luzes que podem vir de qualquer lugar e a gente pode depois reproduzir isso de qualquer forma que for. Tipo, eu citei o exemplo da luz de dentro da boca e ela falou que realmente tem um clipe que o cara canta e vem uma luz de dentro da boca, dentro dos olhos. E aí pode ser composição com a pós, com a finalização, né, efeito especial ou não, né? Que desde o cinema dos primeiros tempos, o homem queria desde registrar a imagem como o trem chegando na estação, mas também, simultaneamente, os primeiros filmes da história do cinema, quase muitos deles nessa linha do surreal, né? O ser humano indo para a Lua, e a Lua com binóculo. Então, acho que é as duas coisas, se a gente consegue compor tanto imagens super realistas para filmes e projetos realistas, quanto... Vai pra internet isso. Fiquei no vácuo, não, tudo bem. Quanto projetos mais surreais, interessantes, assim, nesse lugar da criação, teatrais, não vou chamar vocês para comentar na frente por isso, por causa do tempo, né? Mas queria, não sei, abrir mesmo para perguntas, o que não ficou muito claro dessa forma que eu tentei passar os princípios básicos através do desenho de memória. E quem estiver assistindo também, que não está assistindo agora ao vivo, mas
que mais do que as coisas que foram ditas, realmente o exercício do desenho e das situações. Você poderia pegar a casa da avó, então, o primeiro beijo, a primeira transa, sabe? Tipo, onde foi, como foi, que luz tinha, porque a gente vai lembrando de todas essas luzes. É impressionante, pode não ser de primeira, a primeira transa de cada um. Olha isso. Mas a memória, a luz traz muita memória emotiva e traz muita coisa que a gente às vezes não pensa como memória, né? Como, não vou lembrar da luz daquele dia, mas se você começa a desenhar, vem muita coisa. Então vocês podem escolher quaisquer situações. Eu desenhei essas coisas, tipo a primeira transa, o parto da Lulu, porque tipo, eu lembro muito surreal, assim, de repente, anestesia. Foi parto normal. Aí umas luzes, tipo aquelas luzes dos médicos. Eu fui desenhar para fazer uma cena de parto de outra coisa, de uma série de ficção, e fui na minha própria, porque aquelas luzes super fortes, né, a subjetiva da grávida, aquela coisa de hospital, assim, e mais a lanterninha do médico, e mais não sei o quê, o caminho até o hospital. Enfim, para vocês desenharem bastante, criarem essas situações, né, fazer junto, e aí tentar, dentro do possível, experimentar. Não, tá muito frio aqui dentro. Não, porque o tanto nosso tempo aqui tá dando quanto o meu tempo maternal. Tem coisas? Achei que foi bem interessante assim, o exercício, porque eu estou fazendo um trabalho autoral que envolve visitar os lugares da minha infância, enfim. E aí esse exercício me ajudou até em trabalhar melhor as ideias para o roteiro, porque eu fiquei com pontas soltas no roteiro e precisava rever. E esse exercício me ajudou muito, assim, porque tinha coisas que eu não tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista da luz, dos aspectos do quadro, como a Bia falou, dos objetos. E achei muito, muito rico me ajudou muito, assim. Ah, que bom. Eu tô chegando perto também porque eu tô com lapela pra galera poder, pra gravar, tá? Não é tipo um grande final, esse psicodrama, né? Chegar perto, não. E mesmo de dúvida, coisa que eu tenha passado muito rápido, do branco, da temperatura de cor, de luz rebatida, luz direta, indireta, luz natural, luz artificial. Que a gente acabou realmente, a gente passou por todos os princípios, mas sem parar para colocar 2 pontos, né? Desculpa. Minha pergunta é sobre como você, balança a mistura de cores. Eu fiquei bastante curiosa nesse sentido da temperatura, porque elas, como a câmera vai interpretar isso? Ela vai querer deixar tudo igual, mas não vai estar igual. A câmera, a não ser que esteja no automático, o balanço de branco, você que vai dizer sempre, né, para o aparelho, para o cérebro da câmera, qual é o branco que você quer que domine. Acho igual a Flora falou aquela hora, sobre o contraste, acho que é muito intuitivo mesmo. Nesse sentido, tipo, você vai estar vendo a imagem e você sabe a sua fonte de luz talvez mandante. Sabe, tipo, não, tem muito mais luz do sol dentro desse enquadramento, desse quadro, então eu vou equilibrar pela luz do sol, embora tenha outras fontes de luz, uma luz artificial, um tungstênio ou uma luz fluorescente. Então, sobretudo na imagem, e eu acho que uma dica mesmo assim é a pele. Né, se tem uma pessoa em quadro. Se não tem, é o ambiente. E visualmente como aquilo está funcionando. Mas as peles que estão em quadro, tipo, você vai mudando, eu acho que igual ela falou, de testar, testa diafragma, testa o branco também. Você vai mudando, e não só nesses dois, que às vezes a gente aprende, 5.600, 3.200, como se só tivesse isso. Tem todo aquele que estava aqui, né, na tabela, lá da vela, até um céu azul, tipo, muitos graus, né? E a câmera vai nisso tudo. Então, você vai testando, principalmente, acho que pela pele. E pelo que você quer passar. Porque, então, nesses desenhos agora de sonhos, igual isso, eu sempre sonho que estou em Mercúrio, estou em outro planeta. Então, a pele, realmente, não vai ser a pele como a daqui.
mas é o conforto visual, né? Na mistura de temperaturas de cor. Mas que eu acho muito rico, igual eu falei aquela hora. Quanto mais misturas dentro do quadro, acho que fica muito mais rico, né? E realista. Tomei um susto, achei que era tipo um bicho que caiu o botão. Ah, desculpa. Eu estava até comentando com ela, tem um recurso que a gente usa para cinema, que para criar essa sensação de sonho, que é como se fosse uma neblina na imagem, né? Uma coisa meio branca, meio assim. Eu sei que essa sensação de luz dá para fazer com aquele filtro de fog, né? Uhum. Mas tem alguma outra forma de fazer, meio que essa coisa de neblina, até se for tratada essa questão de sonho, para dar essa coisa meio onírica, tem alguma coisa fora esses filtros de lente mesmo que você compra? Tem alguma coisa que a gente pode só usar na guerrilha, alguma coisa que substitua? Ou até mesmo, sei lá, fazer uma poeira. Ah, vaselina, né, em filtro neutro, que daí você mesmo vai desenhando com o dedo e escolhendo as áreas de distorção. E fisicamente própria fumaça, né? Mas aí fica mais realmente... Oi? Meia calça. Ah, meia calça na frente da lente, bem esticadinha, né? Legal. Tipo de recursos já utilizados, mas eu acho que isso também é muito de experimentar, né? Às vezes você joga vaselina, joga um pozinho de café, por exemplo, cria tanto a parte da nebulosa quanto uns pontos, ou purpurina. Tipo, joga vaselina, dá umas sopradas com várias cores de purpurina na frente da... Claro, não na lente em si, né? Compra um filtro neutro, um ND, assim, alguma coisa, um protetor, pra não zoar a lente, né? Eu tive uma experiência que eu fiz assim, a gente tinha um ambiente grande e daí a gente usou farinha. Tá com farinha em tudo. Aí depois a gente ficou, sei lá, a gente gravou em 1 hora e ficou umas 5 pra limpar a porra da farinha no chão. Caraca, fizeram tipo no espaço. No né? espaço. Mas, enfim, essas dicas são legais, principalmente da meia calça, né? Uhum. Quando a gente tende a lembrar de casa de vó, a gente tende a pensar em momentos doces, né? E isso rola muito com sol e tempo nublado. A gente tem a impressão de que o sol... tem gente que, sei lá, resenha a música e fala, eles fazem um rock solar. Né? O que é solar? É tipo mais feliz e tal. E eu tenho uma pira muito grande com videoclipe e tem 2 clipes recentes. O próprio o Vai Malandra da Anitta, né? Que foi gravado num dia feio, que a gente chama de feio, que é um dia nublado pra cacete. E tem um de um rapper também que chama Slim Rimografia. E num céu, assim, totalmente nublado, cinza, assim. E eu acho incrível como a gente consegue transformar um pouco esse lance com a fotografia, né? Você fazer de um dia cinza um dia extremamente bonito, ou fazer um clipe bonito. No próprio clipe da Anitta, as pessoas falavam, mas esse nem é o Rio de Janeiro. Porque tem esse lance da memória também, da pessoa pensar no Rio de Janeiro como algo ensolarado. Uhum. E achei muito legal fazer essa comparação, assim, ver essa perspectiva, sabe? De quando a gente tem, sei lá, no dia que alguém morre, alguém importante morre, e você lembra que aquele dia choveu, ou que, enfim, estava nublado. E achei muito louco esse lance da memória em relação à luz, que era uma coisa que acho que eu nunca tinha percebido, né? Eu nunca fiquei sacando a luz. No dia do meu primeiro beijo estava um dia cinza, por exemplo. Achei isso muito, muito legal. E também acho que a gente nem falou muito de clipe, mas esse último exercício que não vai dar para comentar serve muito para clipe também, né? Que é uma linguagem onde a gente pode experimentar muito mais coisas oníricas, surreais, do que às vezes em ficções e tal, documentário. Então também é muito útil para clipe, né? E eu acho que também essa coisa quando a gente pensa na memória da luz e da observação cotidiana, né? As 2 coisas, a luz entra naturalmente na nossa vida, não a gente está pensando o tempo inteiro nisso. Mas quando para pensar, você recorda das fontes de luz, né? Principalmente em lugares que você foi muito. Tipo, o lugar de vacina, eu nunca vou esquecer, tipo, eu odiava a vacina.
eu lembro direitinho como que era. Tinha uma janelinha pequena e sempre tinha uma luz bem forte do lado da enfermeira. E eu ficava tensa e tal. Eu lembro do cheiro, daquele cheiro meio de algodãozinho de álcool e da luz, né? Então, se você botar a cabeça para funcionar nesse sentido, vai armazenando muitas referências e modos de iluminação, né? Daqui para frente, não só do que já foi, mas para frente. Tipo, você andar na rua e ir pensando, vai no metrô, pensando, essas luzes que passam. Olha, a casa do meu boy é assim, não sei o que tal. Tipo, vai fazendo um arsenal de referências luminosas, né? Você aí, né? Oi? Aqui, um contrinha. Mas até que passou rápido, né? Dá para desenhar bem mais, podia ter feito mais rápido um pouco primeiro e aproveitado esse dos sonhos, né? Ou uma cena romântica também, coisa assim. Se não tiver mais, obrigada, muito obrigada. Pra gente, muito, muito, muito gostoso, muito importante. Nosso primeiro encontro, ainda mais nesse lugar que é, né? Todos os filmes, tipo, todos os filmes do Glauber, os negativos originais, do Leon Hirschman, de todos os nossos cineastas estão ali, por fora, né? Pra lá, a gente nem pode ir, que é no acervo. E uma casa, a Casa do Cinema, com tanta... Desde o final do governo da Dilma, mas principalmente, óbvio, depois do golpe, está sofrendo muito a Cinemateca, né? Muitos cortes, corte na programação, corte no próprio acervo. Então, é muito importante que a gente consiga reerguer tanto a Cinemateca e que a gente fotografe muito e narre muito, conte muitas e muitas das nossas histórias, o que instigam a gente. E obrigada. Aquele e-mail, o meu pessoal é o que vocês receberam a confirmação. E tem o e-mail do coletivo também para outras questões que quiserem. A gente continua conversando e trocando bastante. Obrigada demais, gente. Obrigada. Obrigada pela paciência, Lulu. E por ter te acordado bem cedo hoje. Pode, claro. E, gente, quem não pegou de volta, tá aqui, hein? Os que estavam sem nome. Por favor. Pode, claro.